Essa noite eu quero compartilhar algo com vocês. São textos bem conhecidos, mas hoje eu trouxe um assunto muito interessante para todos nós. Hoje eu falava com a minha esposa e nós falávamos de vários assuntos e algo veio no meu coração sobre uma palavra chamada disposofobia. Essa é uma palavra dada a um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, uma doença psicossomática. É um transtorno que as pessoas têm e essa disposofobia significa aquelas pessoas que têm a síndrome de guardar quinquilharias, coisas velhas. As pessoas que têm esse tipo de toque, ela gosta de guardar tudo quanto é coisa e dizer, um dia eu vou usar. Isso aqui um dia vai ser útil. E às vezes ela acumula dentro da sua casa ou no quintal da sua casa um monte de lixos. Ela começa a acumular tantas coisas velhas, tantas coisas inúteis, que ela mesma vai perdendo o seu espaço dentro da sua casa, do seu quarto, nos cômodos. As pessoas que sofrem essa doença, esse transtorno, ela começa a ter uma vida muito solitária e tão comprometida com coisas velhas e torna-as a relíquias que não gostam que ninguém mexa, que ninguém limpe a sua casa. São pessoas que esse transtorno impede que outras pessoas lhe ajudem a fazer uma limpeza, porque para ela aquele é o mundo dela. Porém, essas pessoas, elas despertam muita angústia, solidão, medo, insegurança. E tudo que ela acha na rua, ela pega e vai levando para casa. Ela fala, isso aqui vai ser bom. Isso aqui é interessante. E quando você observa, essa pessoa está juntando um monte de lixo dentro da sua casa. E quando a gente pensa em ajuntar coisas velhas, no sentido desse transtorno, que é levar para casa essas coisas, guardar essas coisas tão inúteis, elas terminam gerando parasitas, elas terminam gerando insetos, e às vezes, de tanto acumular sujeira no quintal, o quintal fica lotado de escorpiões, às vezes até serpente. Dentro de casa vira ninhos de ratos, de baratas. É uma coisa horrível. Infelizmente, uma vez, eu junto com outros pastores, nós fomos cuidar de uma pessoa que tinha esse transtorno e era impossível de chegar na casa dele e adentrar, porque o cheiro da casa, o fedor, na verdade, o mau cheiro, exalava do lado de fora. Ele mesmo se vestia terrivelmente e ele tinha roupas de 50 anos atrás, ele tinha coisas de 30, 40 anos e dizia que ainda eram úteis para a sua vida. Então isso é um transtorno, isso é uma coisa muito maligna. E eu comecei a pensar nisso do lado espiritual também. E comecei a pensar em cristãos, em pessoas que terminam tendo essa disposofobia espiritual. Que são pessoas que gostam de acumular na sua mente coisas velhas, coisas antigas, costumes antigos. Costumam querer preservar na sua vida coisas que aprendeu há 50, 60 anos atrás e guardam nos seus corações.
Mas o pior que a gente chama de sentimentos, são cristãos que guardam esses sentimentos. Se é aprendizado, digamos, ainda tiramos alguns lucros. Mas tem pessoas que guardam sentimentos malignos: angústia, medo, raiva, ódio, decepções, palavras de ofensas, guardam mágoas, e o seu coração termina sendo um lugar de guardar somente sentimentos destruidores. E quando você chega perto dessa pessoa, ela exala nas suas palavras, nessa disposofobia espiritual, nessa disposofobia de sentimentos, nesse toque maligno, ela só vai exalar daquilo que o seu coração está cheio. E nós, como somos bíblicos, a gente pega coisas da psicanálise, da psicologia, e aplicamos dentro de um contexto bíblico. Porque a Bíblia se refere a pessoas também com essas síndromes, embora não usando a disposofobia. Mas são pessoas, como diz a Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia fala: pelos vossos frutos os conhecereis. E tem pessoas que, quando você se aproxima dela, elas têm uma espada na sua boca. Ela só desfere palavras malditas, palavras de acusações, reclamações, murmurações, ódios, ressentimentos. E quando você começa a conversar, ela começa: mas aquele dia eu fui lá na igreja, aconteceu isso, eu fui naquele dia, fulano falou isso, o pastor disse aquilo, foi para mim. Às vezes nem foi. Aquele irmão disse aquilo, não foi. O pastor está batendo, está machucando. E na verdade, quando você prega palavras como esta, a expressão ela é forte. Falar de disposofobia espiritual é chocar a gente. Mas talvez as pessoas se chocam ou coincidem que alguns desses sentimentos estão alojados no seu interior. Mas a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas disposobofóbicas, isso é uma palavra que eu agora criei, mas as pessoas que têm esse toque, essa síndrome de guardar coisas velhas, são pessoas de sentimentos vingativos. Segunda coisa terrível de uma pessoa que tem esse toque, essa situação, são pessoas que têm dificuldades em perdoar. Além de vingativas, são pessoas que têm dificuldades em perdoar. São pessoas que, quando você às vezes as procuram, ou as procura para consertar, ela não sabe dizer: eu te perdoo e esquece. Ela vai dizer: mas aquele dia você falou isso e blá blá blá. Porque na verdade nós conhecemos e sabemos que pessoas boas de argumentações são pessoas ruins de perdões. Quando você procura alguém para conversar e no lugar dela deliberadamente liberar um perdão, e ela quer argumentar dos seus deveres, direitos e dores, é sinal que não está apta, aberta para o perdão. Então são pessoas que continuam tendo esse toque, são pessoas que usam os seus corações para guardarem coisas inúteis. E a palavra de Deus diz em Mateus no capítulo 6, no versículo 10 e 11, que se você não perdoar o seu irmão, você não é perdoado por Deus. Se você quer ver, eu sei que vocês conhecem, mas é só abrir a sua Bíblia e ler comigo. Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, melhor, corrigindo os textos. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, é assim, ó: porque se perdoardes aos homens as
as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha o 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pessoas com esses toques, pessoas com essa síndrome maluca e maldita na sua vida, que também é chamada de síndrome, deixa eu achar um nome aqui que tem um nome muito engraçado também. Esse transtorno é chamado, tem um outro nome, daqui a pouco eu falarei ele para vocês. Mas as pessoas que têm essa síndrome são pessoas que sempre querem ser melhor do que os outros. São pessoas que valorizam mais os seus sentimentos, as suas dores. Você já conversou com pessoas que quando ela vai falar para você, ela coloca as dores delas acima das lutas, dos seus problemas? Porque todo mundo sofre, nós respeitamos. A dor de uma criança difere de um homem adulto, difere de pessoas para pessoas, mas nós temos que respeitar a dor do outro. Mas as pessoas com esse toque, que gostam de guardar coisas velhas, essas pessoas, os problemas delas sempre são maiores do que os outros. Em contraproposta, tem mais razões do que os outros. As pessoas que têm essa síndrome, essa disposofobia em guardar esses sentimentos, são pessoas que têm dificuldade de renovar a sua mente. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Tempo presente se fez novo. Se você quer conhecer uma pessoa doente, se você quer ver uma pessoa que ela realmente tem esse toque maldito na sua vida de sentimentos, é só você escutar ela por 1, 2 minutos e ouça-a analisando nas suas palavras, quantas coisas ela fala de bênção e quantas coisas ela reclama da vida, murmura, ou xinga, ou maldiz. É só você analisar, quando você estiver conversando com alguém desse tipo, as impossibilidades, ou a inflexibilidade que ela tem de aceitar o outro. É você analisar que são pessoas que preferem descartar os outros ou descartar a sua verdade do que realmente ter um renovo, ser trabalhado de novo. Vocês já ouviram falar que tem pessoas que não suportam não? Tem pessoas que elas querem somente viver pelo sim, que tudo seja do seu jeito, do meu jeito, porque eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu aprendi assim, tem que ser assim. E as únicas coisas que nós devemos dizer assim é, assim seja, são princípios, são as verdades de Deus, estas não mudam, mas estas verdades de Deus transformam o homem. Transforma a mente do homem. Então não tem como nós mudarmos princípios, porque os próprios princípios, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo nos faz nova criatura, com a mente renovada. As coisas velhas não me servem mais para hoje, e muito menos para amanhã. Então tem pessoas que guardam esses sentimentos, e vão para o túmulo, carregando sobre as suas costas fardos pesados, jugos terríveis, porque não tem coragem de mudança, de aceitar mudanças.
Na verdade, quando hoje eu olhava para esse sentimento, para esse toque, e pensando na vida dos cristãos, eu olhei e vi que hoje, devido às circunstâncias, nós precisamos ser mais vingativos do que perdoadores. E isso não se reflete apenas lá fora, reflete dentro do nosso casamento. Você vê que muitos maridos preferem virar as costas para a esposa para o marido, filhos para com pais, idem. Você vê que muitas vezes marido e mulher, famílias, são mais competitivas internamente do que lá fora. E aí quando vão conversar, no lugar de colocar na mesa as coisas e tirar as quinquilharias, as coisas velhas e gerar algo novo, começa a jogar na cara dos outros aquilo que um dia aconteceu lá atrás. E isso às vezes é no próprio trabalho. Falei da casa, também no trabalho, vira um toque. Não aceitamos transformações, e aí nós com esse espírito maligno de vingança, que não liberamos perdão no nosso trabalho, somos pedra de tropeço na vida de outros. Se eu não consigo, ele também não consegue. Se ele pode subir no cargo, eu tenho que subir. Porque eu agora estou aqui e ele está lá? Uma coisa eu sei, quem faz certo nunca é humilhado. Quem age corretamente não é envergonhado. Quem faz as coisas certas, ela não tem problema na sua vida, aspas. Mas quando se fala de relacionamento, quando se fala de conquista, e o seu coração é perdoador e não vive no espírito de vingança, a Bíblia fala que é melhor servir do que ser servido. Por isso a doença está ficando cada vez pior. Se é dentro da igreja, a mesma coisa. Se é nos ministérios, as mesmas coisas. Ah, mas na igreja, aquele dia, a pregação foi muito dura. Vou procurar outra igreja. Você não vai, o problema não é a igreja, o problema não é a palavra, sou eu, aonde eu for e uma palavra for dura, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de ministério. Ah, hoje eu ia cantar, mas o pastor Adão colocou o fulano, eu não vou mais cantar. Isso chama-se pessoas doentes, fracas, hipócritas, mentirosas. São doentes, mas não têm coragem de enfrentar as suas doenças. Por que que o médico, quando nós chegamos, ele não adivinha? A gente chega, eu fui ao médico essa semana e cheguei diante dele e ele falou assim: pois não, seu José, o que o senhor tem? Eu que tive que falar para ele. Então ele mais ou menos imaginou e falou: então o senhor vai fazer esse exame X, para que eu possa dar um diagnóstico. Quer dizer, eu me expus e eu aceitei a fazer uns exames loucos de novo do coração e outros exames. Por quê? Porque eu prefiro estar curado do que caminhar doente. E assim a gente observa que esse espírito maligno de acumular coisas velhas, esse sentimento maligno continua. E o espírito de vingança continua. Em Romanos no capítulo 12, versículo 19, diz assim, ó: meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo, pois as escrituras sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas, diz o Senhor dos exércitos. Se alguém te ofende, vai ferir, vai doer, vai. Entrega para Deus. Não vingue a vós mesmo. Não guarde ressentimento. Eu sempre aprendi e sempre ensino uma coisa: aonde está o Espírito Santo não tem vaga para ressentimentos, para mágoa, para ódio, para tristeza, e muito menos para espírito de vingança, para difamação, para envergonhar alguém.
Porque se o Espírito de Deus habita em mim e eu nasci de novo, por que me assemelho ao velho homem? Se Deus fez eu nascer de novo, por que então eu não me submeto à vontade de Deus? Isso me reporta a pensar em Nicodemos. Nicodemos era um crentaço, honesto, sábio, fariseu, doutor na lei, mas conheceu Jesus. E quando ele conhece Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele chega para Jesus, ele viu o que Jesus fazia, ele viu que os discípulos de Jesus eram homens transformados, homens de corações puros, homens que amavam indistintamente. Ele chega e diz: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para ser iguais a eles, igual a ti? Ele diz: é simples, necessário é nascer de novo. Ele ironiza Jesus. Ele quer dizer: como pode um homem de quase 60 anos mergulhar no ventre de sua mãe outra vez? Fala: para com isso. Eu não estou falando para você voltar ao ventre da sua mãe, estou dizendo que em verdade eu te digo, nasce de novo. É para nascer da água, é para nascer do Espírito, é para você ver a dimensão. Ô Nicodemos, você sabe de onde vem o vento, sabe para onde vai? Não, assim é o homem nascido de novo, é o homem do Espírito. A sua maneira de ser e viver é diferente. O homem transformado, ele não abandona, ele não arranca, ele não extirpa. Pelo contrário, ele semeia, ele planta, ele cuida, ele zela, porque antes de pensar em si, ele pensa nos outros. Quem colhe vento vai colher tempestade. Quem semeia amor vai colher amor. Quando eu falo algumas ilustrações, não é uma comparação, mas apenas uma ilustração. Mas lá no ranchinho onde eu fico, lá falando com Deus, tem muitos pássaros. Eu compro quirela, aquela bem fininha, aquela quirelinha de milho, e eu coloco em lugares estratégicos. Quando eu comecei a colocar as quirelas em lugares estratégicos, chegava um pássaro, 2, 3. Agora chega revoada. Eu fico sentado observando que é tudo quanto é tipo de pássaro. E às dezenas, não dá para contar, mas tem hora que chega assim, aquele bando de aves assim, mais enorme, no fundo do rancho. Agora começou a chegar tantos tucanos, e eu fico encantado. Aí você fala assim: por que os pássaros gostam de ficar ali? Porque encontra alimento, há reciprocidade. Até um animal reconhece um afeto, um carinho. Olhe, se vocês têm animais de estimações, analise. Quando vocês chegam perto de casa, eles abanam, principalmente o cachorro, ele abana o rabinho, ele late de alegria, porque vai receber carinho, vai receber atenção. E às vezes nós perdoamos, às vezes nós gostamos mais de um animal do que de um ser humano. Às vezes nós maltratamos a esposa, o marido, os filhos, os nossos amigos de trabalho, os nossos líderes de trabalho, até líderes de igreja, mas tratamos bem a um animal. Inversão de valores, de pessoas que não entenderam e não nasceram de novo. Quem conhece a Cristo e torna-se nova criatura tem mudança de caráter. A presença do Espírito Santo em sua vida lhe transforma de dentro para fora, e não de fora para dentro. A mudança que Jesus, a mudança que a palavra, a mudança que o Espírito Santo faz em nós é de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Eu não estou falando da aparência na questão do it, eu estou falando dos frutos do Espírito Santo que nós devemos exalar pela transformação que ele gera em nós. E se o Espírito de Deus habita em mim, ele vai fazer uma transformação que eu chamo de faxina na nossa vida. O que é uma faxina? Faxina é um momento de limpeza profunda de uma casa, de algo, de um móveis, de roupa, de um carro, não importa o utensílio ou objeto, mas quando falamos em faxina, é uma limpeza completa. E as mulheres presentes, também alguns homens aqui, sabem o que é uma faxina. Eu já, nesses meus 40 anos de casado, eu sei o que é fazer faxina e já vi minha esposa fazer muitos. E quando a minha esposa está fazendo faxina, eu fico sem ambiente, porque revira tudo, tira sofá do lugar, a cadeira, põe tudo de perna para cima, e tira as coisas da geladeira, e vira aquele pé, e eu olho assim e falo, meu Deus, como é que ela pode organizar isso aí de novo? E uma coisa tremenda na faxina, é que faxina, joga-se fora o que não presta. Os maus costumes, olhando para o ser humano, olhando para o bem material. Quem gosta de camiseta velha rasgada não vai ter camiseta nova. Quem tem cueca velha rasgada não vai ter cuecas novas. Mulher que não troca as calcinhas vai ser sempre as calcinhas velhas. Os sutiã caindo do ombro vai estar sempre. Por quê? Porque guarda coisa velha. Quem guarda coisa velha são pessoas doentes. Quem guarda velho não tem espaço para o novo. Vou repetir. Quem guarda coisa velha não tem espaço para o novo. E quando falamos de faxina no sentido espiritual, daqueles que não guardam o que não presta, é você olhar para dentro de si mesmo, consultar o coração, analisar o seu espírito, a sua alma, e ver o que está carregando na sua alma. O que a tua alma está carregando que não pertence a você, que está fazendo você sofrer, fazendo você chorar, perder a paz, não ter liberdade no Espírito Santo, não ter liberdade em casa, na igreja, no trabalho? O que é que está impedindo? É muito fácil você entender. Falo isso com muito amor e respeito. Mas nem o diabo é capaz de impedir um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, em fazer a obra de Deus. Quem impede somos nós, somos nossos sentimentos, porque muitas vezes nós vamos acumulando coisas malditas, malignas, mentiras de Satanás, mentira de pessoas, coisas do inferno, sentimentos de morte, sentimentos que nos afastam da presença de Deus, da oração, da comunhão do Espírito, da palavra. São coisas malignas que nos afasta de Deus, mas nós vamos dizer que foi alguém, ou foi Satanás, ou foi alguém, e aí você pense na sua mente, quem é esse alguém? Mas nós nunca dizemos o meu eu, o que eu estou carregando aqui dentro, a minha mala cheia de pensamentos negativos, são os empecilhos de eu viver bem com Deus e em comunhão com Deus. Queridos, eu creio que a maioria de nós, se pararmos um pouco, nós vamos ver que se nós não estivermos todos os dias, escuta o que eu estou falando aqui, ó, todos os dias, se nós não estivermos sendo vigilantes, orando o tempo todo, nós acumularemos ou acumulamos em nosso coração esse tipo de sentimentos.
E permita-me com toda transparência, pastor, o senhor é possível disso? Sou, eu tenho que vigiar todo dia a minha vida. Não existe uma santidade ao homem na sua natureza humana capaz de impedir seus sentimentos. Somente a mente cheia do Espírito de Deus, como diz Filipenses no capítulo 4, versículo 8, ocupai os vossos pensamentos com tudo que é puro, santo, amável e agradável. E se há algum louvor, nisto pensai. Se você não procurar ocupar a tua mente com as coisas de Deus, alguma coisa ruim vai acumular. Porque os olhos atraem, os ouvidos ouvem, a boca fala, as mãos pegam, os pés caminham. E às vezes, pessoas que às vezes até dizem eu te amo, mas é mentira, nunca te perdoou. Às vezes ela te dá até um afago, mas ela não cumpre verdadeiramente aquilo que é verdade. E semeia na nossa mente sementes malignas. Sementes estas, que no lugar de frutificar frutos bons, terminam frutificando coisas más. Mas se o Espírito de Deus está em nós, a palavra nos santifica, o Espírito nos convence, os profetas nos ensinam, eles nos avisam. Então por que nós preferimos ficar isolados, escondidos, ou prejudicando o reino de Deus, a obra de Deus, as pessoas da obra de Deus, porque eu não estou feliz? Abro aspas. No mundo tereis aflições. Jesus é tremendo. Jesus não engana ninguém. A palavra de Deus não engana ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vigiai, orai, esteja atento, sede prudente e inteligente. Vigie o vosso adversário que anda em derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Isso está em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Como eu resisto a isso? Tiago capítulo 4, versículo 7. Submeta-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios no capítulo 6, fala para nós nos revestirmos de Deus para que estejamos firmes diante dos nossos inimigos, dos dias e das armadilhas do inimigo. E ele diz assim ainda, ó, que a minha, nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra potestades e principados nas regiões celestiais. E eu vejo pessoas brigando com homens, brigando com pai, com mãe, com marido, com filho, brigando com líder, brigando com pastor, brigando com irmãos, brigando por ministério, e esquece que é uma influência espiritual na sua vida. Portanto, quem tem o Espírito Santo é liberto. Porque a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Segura aí no teu coração, hein? Segura aí. Nem toda libertação é de demônios. Aquele irmão está tentado. Ora para libertar ele de Satanás. Ela está com o diabo no couro. O irmão lá está com o diabo no couro. Expulsa demônios. Sabe, temos que ser libertos dos maus costumes, dos maus hábitos. Nos libertar da fofoca. Está aqui, ó. Olha o que eu vou falar para vocês com muito amor. Mas é dia de libertação, dia de cura. Olha só, se liberte da fofoca. O pior não é quem fofoca, pior é quem escuta. Quem dá ouvido para demônios será como eles. Pastor, o senhor tem prova bíblica? Eu tenho. É só você ler 2 de João. Diz que se alguém vem ter convosco que não traz a verdadeira doutrina, nem sequer receba em casa nenhum cumprimento, para que você não seja participante das suas fofocas e de suas mentiras. Se liberte das mentiras. Se mentira é filho do diabo, quem ouve o mentiroso é neto do diabo? É parente.
Nunca deduza algo sem conhecer ambas as fontes. Se liberte da inveja. Não guarde no seu coração, né? Não seja um desposofóbico, ou não tenha o toque da desposofobia, guardando esses tipos de coisas no seu coração. Fofoca, mentira, inveja. Inveja é a falta de capacidade de conquistar. Não é de ser igual aos outros, é a falta de conquistar. Camarada, eu falava numa palestra agora sobre dízimo e oferta. Não sei se vocês viram a minha live, mas eu falava na minha live. Todo mundo quer prosperar, mas se o irmão prosperar na frente, aí você vai ter que olhar os princípios pelos quais ele prosperou. A maioria. Por que a gente fala que os crentes têm inveja? O crente tem inveja sim. Nossa, o irmão comprou um terreno de novo. Meu Deus, o irmão construiu uma casa. Nossa, o irmão já trocou de carro. Nossa, ela começou a dar aula agora, já está andando de carro zero. Olha lá, ele entrou no emprego, já tem um carro zero. Ô, inveja. Faz igual. Lute. Olha os princípios pelo qual ele conquistou. Quais foram os degraus para que ele chegasse no êxito da sua vida? Quais os degraus para ele ser próspero, para ele alcançar ministérios altos? É só você ler a Bíblia em Josué no capítulo 1, versículo 8. O segredo está lá. Quem anda na palavra de Deus, quem obedece à palavra de Deus vai prosperar. E aí, querido, é aquela história, né? Porque eles estão prosperando e eu não? Até os ímpios fazem isso. Um dia Jeremias arrumou uma briga feia com Deus, querendo saber isso aí de Deus. E Deus fala: para aí, se você não é homem para competir com os que vão a pé, como você vai competir com cavalos? Se liberte do adultério. Às vezes não é só deitar-se com outro ou com outra, mas é o que geramos no nosso coração. Um dia alguém falou: ah, pastor, foi o diabo que fez isso comigo. Mentira, o diabo me influenciou, a escolha é minha. Eu adultero porque eu quero, ninguém me pegou na marra. Abandone a bebedeira. Ah, pastor, mas o diabo me fez beber. Mentira, ele nunca botou cachaça na boca de ninguém. Ele influencia. Quem pega o copo ou a garrafa e bota na boca sou eu. Se liberta da impaciência. Se liberta do orgulho, que é o mal que está matando e vai matar muita gente. É o orgulho. Ser humilde é o pior desafio na vida de um homem. É ele dar razão aos outros, favorecer os outros e não a si mesmo. É pensar nos outros mais do que a si mesmo, mas o orgulho não permite. E aí nós vamos viver a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Lembra da música da Gal Costa? E é assim, quando eu cheguei na igreja eu era assim, quando eu cheguei à igreja era assim, agora é assim. Não, seja liberto, seja liberta do ódio, se liberte do ódio, se liberte do sentimento de vingança, se liberte dos vícios de droga, fumar e etc. Querido, quem faz isso somos nós. Deus não vai tirar cachaça da mão de ninguém. Deus não vai entrar na casa de ninguém, tirar as bebidas lá de dentro. Deus não vai abrir geladeira de ninguém para tirar as bebidas. Satanás também não vai pôr dentro da geladeira, dentro da casa de ninguém, bebidas. É você que leva, é você que bebe. Quem tem que tomar essa atitude somos nós. Libertação é um posicionamento. Eu não quero mais viver como era no meu passado. Eu quero viver como nova criatura. O coração limpo é o coração que habita o Espírito Santo.
E na verdade é o lugar aonde o próprio Deus faz o seu templo, o seu tabernáculo. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Eu nem vou entrar muito nesse detalhe porque talvez, não sei como será interpretado, mas verdade é verdade. Eu não acredito que alguém está cheio do Espírito Santo e amanhã está falando mal, criticando, duvidando, bebendo, jogando, prostituindo, dançando funk. Eu não acredito que está cheio do Espírito Santo. Desculpa, é pensamento meu, é posicionamento meu. Eu duvido que alguém cheio do Espírito Santo tenha espaço para pecado. Porque pecado é consciência também. Ninguém peca, foi um acaso, não, peca porque escolheu pecar, bebe porque quer, usa droga porque quer, prostitui porque quer, faz coisa errada porque quer. O Espírito Santo tem uma obra, o Espírito Santo tem muitas obras que ele faz no mundo, que ele faz na igreja e na vida do cristão. Eu vou ensinar isso numa live. Mas uma das grandes obras do Espírito Santo na vida do homem é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que diz que pecou sem querer porque não está em comunhão com o Espírito Santo. Porque todo pecado anteriormente o Espírito Santo avisa. Quem tem experiência com o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu tenho que ser feliz. Ser feliz não é viver no pecado. Ser feliz é agradar o coração de Deus, agradar o coração do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, usufruir do melhor dessa terra, comer do melhor dessa terra. Você pode ser alegre, você pode ser feliz, você pode ser uma pessoa abençoada sem perder os princípios nem se vender para o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, a vossa inteligência, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só você olhar na Bíblia. O homem de coração limpo, é isso que Deus pede para ele. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, esse é o outro texto, 4:23 assim, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, o coração tem que estar guardando coisas boas, coisas perfeitas. Porque num coração onde habita o Espírito Santo não há condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A presença de Jesus gera em nós transformação. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Amém? Isso aqui é realmente dizer, eu guardo no meu coração, eu vivo como nova criatura, o meu coração está cheio da presença de Deus. Amém? Então quero concluir voltando a perguntar, o que você tem guardado no seu coração? Você tem o toque, a disposofobia de guardar sentimentos que não te servem? Como tem sido a sua vida? Então eu quero fazer 3 desafios. Primeiro desafio, faça uma faxina no seu coração. Seja forte, corajoso, determinado. Você não é tão corajoso, tão corajosa para enfrentar outros, então enfrenta a si mesmo.
Faz uma faxina hoje no teu coração. Olha para Jesus e para a palavra e vê o que precisa ser arrancado, o que é que está escondido, o que você está acumulando no quintal da tua vida, dos teus sentimentos, o que é que está guardado, o que está guardado nas gavetas do seu coração. É falta de perdoar? É falta de perdão? É falta de um conserto? Faz uma faxina, irmão. Porque a hora que eu e você fizermos uma faxina no nosso coração, vai sobrar o espaço para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pegou aí no teu coração? Pegou no teu espírito? A hora que você fazer uma faxina no teu coração, a hora que você remover o que não presta, vai sobrar o espaço para que seja cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, convide o Espírito Santo a te ensinar todas as verdades. E se prepare, eu tenho uma notícia para você. É que a vontade do Espírito Santo sempre será contra a sua vontade. Eu acho interessante uns pregadores que dizem assim: eu estou cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me mostrou. Mas o Espírito Santo parece que nunca mostra falhas, nunca mostra conserto, nunca mostra que está errado. Então isso não é Espírito Santo, pode ser Espírito de outra coisa. Porque eu digo que você convidar o Espírito Santo, entra aqui e transforma a minha vida. Ele vai te mostrar e revelar coisas que você ainda não sabe. Ou melhor, coisas profundas que precisamos mudar. Terceira e última coisa. Permita que a palavra molde o seu destino e caráter. É simples. Ninguém que é conhecedor da verdade continua sendo o mesmo. Jamais alguém que teve uma experiência com a palavra de Deus continuou sendo o mesmo. Jamais alguém que viveu genuinamente a palavra de Deus, experiência com o Espírito Santo, viveu a mesma coisa. Eu sei que você está pensando, mas um homem cheio do Espírito Santo não pode errar? Pode, mas imediatamente o Espírito Santo diz: se arrependa, se humilhe, mude a sua história. Eu costumo falar de mim como exemplo. Eu sou muito macho, muito homem para voltar atrás, pedir perdão, me reconciliar. Eu sou muito macho, muito homem para reconhecer os meus erros. Se eu sou homem tão valente e tão forte para defender as minhas razões, também tem que ter a mesma coragem para permitir